Tribunal Superior do Trabalho considerou abusivo o ato de uma loja de eletrodomésticos da Paraíba de efetuar descontos no salário de um vendedor por furtos ocorridos dentro do estabelecimento. Entre os recursos julgados pelos ministros da 7ª turma, o de uma empresa de eletrodomésticos que tentou se livrar do pagamento de R$10 mil de indenização por dano moral fixado pelo TRT da Paraíba. O valor deveria ser pago a um ex-vendedor que se sentiu constrangido por ter sido considerado suspeito pela empresa nos furtos de produtos da loja. Com o desaparecimento de TVs de 29 polegadas, geladeiras duplex, fogões e aparelhos de som, a empresa obrigou o vendedor e outros empregados a pagarem pelos objetos. Com os contra-cheques escaneados e apresentados à Justiça, o vendedor alegou que os descontos eram parcelados sob a falsa denominação de desconto de empréstimo, diferença de preço e desconto de diferença de estoque. Os valores nunca eram os mesmos. Em alguns meses, a empresa chegou a fazer 2 descontos. Na Justiça do Trabalho, o vendedor alegou também que ao fim do expediente, na saída da loja, passava por revista. Além da bolsa, ele tinha que abrir até a marmita. Isso ocorria geralmente próximo ao caixa e na porta da loja, sempre na presença de outros empregados e clientes. Pelos constrangimentos e descontos, o trabalhador pediu indenização de R$50 mil. Mesmo considerando os descontos ilegais, o TRT da Paraíba diminuiu o valor da indenização por dano moral para R$10 mil, porque o caso se equipara a de outros empregados da empresa julgados na Justiça. O TRT da Paraíba entendeu que, diante do sumiço dos produtos, caberia à empresa promover uma investigação para encontrar o responsável. Lembrou que configura crime de injúria a acusação genérica imputada indevidamente a todo o grupo de trabalhadores. Contra a decisão, a Eletroshopping se defendeu para os ministros da 7ª turma do TST. No recurso, alegou que a moderada revista em bolsas e sacolas ou pastas, quando não acompanhada de atitudes que exponham a intimidade do empregado ou que venham a oferecer publicamente o seu direito à privacidade, não induz a característica de dano moral. De acordo com o relator do caso no TST, ministro Vieira de Mello Filho, o desconto em caso de desaparecimento de mercadoria deve acontecer, mediante a averiguação dos fatos, o que não ocorreu. Por unanimidade, os ministros negaram o recurso da empresa e mantiveram a decisão do Tribunal Regional que estabeleceu a reparação do dano moral. Nós entramos em contato com a assessoria da empresa, que informou que não vai comentar a decisão. E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio a advogada especialista em Direito do Trabalho, Renata Vieira Fonseca. Boa tarde, bem-vinda ao Jornal da Justiça. Obrigada. Nesse caso, então, mostrado aí na reportagem, um desconto no salário do funcionário indica que ele teria alguma participação nesse furto, né? A princípio sim, pelo que demonstrava inicialmente, né? Mas pelo que a gente vê da decisão, o TST afastou essa hipótese. Quando que a gente pode fazer eventuais descontos no salário do empregado? Quando a gente tem a questão com relação à culpa e a dolo. A dolo é quando a pessoa assume o risco, ela tem a intenção de fazer aquele ato, então ela tem a intenção de furtar, no caso. E aí a empresa pode descontar qualquer valor sem que haja nenhuma permissão contratual, ela simplesmente desconta. Já na hipótese de culpa, é quando a gente tem a questão de negligência, imperícia e imprudência, que não é muito bem o caso nessa situação. Mas para que haja o desconto, o empregador sempre tem que observar uma necessária cláusula contratual nesse sentido. Que é bem da verdade que praticamente todos os contratos têm essa cláusula contratual permitindo o desconto. No caso dessa decisão do TST, ela informa que não ficou caracterizado que aquele empregado havia praticado o furto. Além do que, a empresa também não pode, ainda que ele não tenha praticado o furto, a empresa não pode transferir o risco do negócio para o empregado. Porque quando a empresa contrata, ela assume o risco da atividade econômica dela. E quando ela repassa a hipótese de um furto, o valor de furto para os funcionários, ela transfere aquilo para o funcionário. É como se ele fosse um sócio da empresa, e isso não pode acontecer. Por isso, essa decisão do TST nesse sentido. Agora, por isso cabe, então, em casos como esse, o dano moral, né? O dano moral vai caber nessa hipótese porque o funcionário ele foi acusado de furtar e, pelo que a gente percebe, foi acusado injustamente, além do que passou por revistas e tudo mais. Então, nessa situação, a moral fica abalada por uma falsa acusação, digamos assim. E aí,
ele pediu o ressarcimento do dano, nesse caso, né? E nesses casos, o funcionário ele também pode pedir o dinheiro de volta do valor que foi descontado? Pode e deve, né? A bem da verdade é essa, porque o ônus, a obrigação, digamos assim, de provar que aquele funcionário foi o culpado pelo furto, enfim, pelo aquele material que foi furtado ou foi estragado, enfim, é do empregador. Então, se ele não tem como provar, o empregado tem o direito de dinheiro de volta, aquilo que foi descontado. Agora, a gente viu aí que o funcionário reclama também de outro ato praticado na empresa, que é a revista dos funcionários, né? Sim. O que a legislação prevê sobre isso? Então, a legislação trabalhista, ela prevê a proibição de uma revista íntima, né? O que a gente tem é como fazer e como proceder esse tipo de revista, porque não é qualquer revista que é considerada uma revista íntima, né? Então, tem que ser aquela revista que você não tenha a sua intimidade violada, como o TST mesmo falou, como o ministro do TST fala, na decisão dele. Então, eu posso, por exemplo, verificar bolsas, mochilas e tudo mais, posso, desde que essa minha revista não seja uma revista agressiva à minha intimidade. Então, é muito tênue mesmo, porque a própria legislação não traz para a gente como fazer e como proceder essa revista. Então, é na base do tato e de como é a situação. Eu não posso simplesmente abrir a bolsa da pessoa e enfiar as mãos lá dentro. Eu tenho que passar por uma revista, abre as suas bolsas, por favor, provavelmente uma previsão de norma coletiva, ou uma previsão da própria norma empresarial da empresa, que o funcionário tem um conhecimento, e aí abre a bolsa, deixa eu dar uma olhada, sem mexer, né, assim, dá uma olhada, que a gente brinca, né, e de uma forma mais branda, mas nada muito invasivo. Porque o que é íntimo para você, o que é privativo para você, pode não ser para mim. Então, é muito subjetivo essa questão, né? É essa a situação. Ok, muito obrigada pelas explicações, pela participação aqui no Jornal da Justiça. Eu que agradeço. Obrigada. Boa tarde.